Então, Jeremias, ele tinha um problema lá no tempo dele, de muitos profetas que falavam aquilo que agradava ao povo, quando que Deus já estava mais que por aqui, e tinha chegado o dia da ira de Deus contra o seu povo, e eles seriam levados cativos para a Babilônia. Mas os profetas diziam que isso não aconteceria, e que Jeremias era o profeta do mal, assim, que só sabia falar coisas ruins. Ele não era positivo nas suas palavras, só negativo. E Jeremias sofreu muito, foi jogado numa cisterna. Jeremias foi um profeta que foi muito rejeitado, mas as suas palavras se cumpriram. E quem ouviu as suas palavras e creu nas suas palavras, a família que creu, fez aquilo que era contra a natureza humana: não fugir, não tentar fazer aliança com o Egito. E eles acabaram se entregando, como era a palavra de Jeremias. Deus tinha dito para Jeremias: quem se entregar à Babilônia, eu vou proteger na Babilônia. Ninguém em sã consciência naquela época se entregaria ao país opressor. Ninguém que pudesse fugir se deixaria ser levado pelo opressor como cativo. Mas Deus disse: eu vou guardar os que forem cativos. Lá no cativeiro da Babilônia, vocês vão ficar 70 anos. E lá eu vou dar casas para vocês, vinhas para vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles eram escravos. Daniel era escravo lá. Mas veja como Daniel era querido lá. O próprio Neemias. Então, Deus tinha um plano. O plano dele se cumpriu. E todos que se rebelaram contra essa palavra de Jeremias se deu muito mal. Lembra que a gente já falou sobre isso, que a cidade estava arrasada no tempo de Neemias, logo após os 70 anos de cativeiro. E todos que estavam nas montanhas, que tinham feito alianças com o Egito, estavam arrasados, muito mal. E foi um tempo de reconstrução, não só dos muros e do templo, as coisas em si, mas também a reconstrução da vida daquela gente destruída. Mas os que estavam na Babilônia, eles estavam intactos. Na sua fidelidade a Deus, no seu convívio com Deus, eles voltaram para casa. É assim que Deus faz. E aí Jeremias está dizendo assim, o que tem... Deus está trazendo a palavra para Jeremias, dizendo: o que tem a palha a ver com o trigo? A palha tem sua função, você pode até fazer de travesseiro, você pode fazer de almofada. Antigamente se dormia em colchão de palha. Mas o trigo, você se alimenta do trigo. O grão de milho, você se alimenta do grão de milho, mas não se alimenta da palha. E ele está dizendo assim: os sonhos são como palha. A minha palavra é como trigo. A minha palavra é como o grão de milho. Mesmo que fique fora da lógica humana, ela sempre vai ser melhor. Então confie, entregue a tua vida à palavra de Deus. O capítulo 12 de Números trata de um assunto específico na vida de Moisés. Pela história, Zípora já tinha falecido. Moisés teve uma outra esposa. E levantou ciúme por parte de Arão e Miriam. Por causa desse casamento, e talvez eles perderiam, não sei bem, o que estava no coração deles, a preeminência. E eles começaram a se levantar e falar contra Moisés. Eu acredito que quem estava falando era Miriam, porque Miriam que foi punida. E junto com a punição dela, Arão também se deu mal.
Mas assim, a palavra deles, de Miriam e de Arão, era assim: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também a nós? E o Senhor ouviu e acendeu a sua ira sobre essa palavra de ambos. Naquele tempo, gente, muitas vezes você vê aquela novelinha da Record, você vê que eles se reúnem na rua e decidem coisas ali sobre todo o povo de Israel. Não é assim que funcionava. Só em homens eles tinham mais de 1.500.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Era muita gente. Eles tinham os príncipes das tribos de Israel, que tomavam as decisões junto com Moisés. É muito possível que eles ouviram essas palavras de Miriam. E isso poderia trazer sedição, poderia trazer rebelião, poderia trazer divisão e guerra. Porque aqueles príncipes que estivessem um pouco descontentes e que tivessem um espaço no coração deles aberto para o diabo, então eles seriam seduzidos por essa palavra. Eles aproveitariam a palavra de Miriam, que era uma palavra de peso, e aí a coisa não deu certo. E aí Deus começa a dizer assim: vocês não entenderam até agora? Quando eu falo com vocês, eu dou sonhos, eu dou visões para vocês, eu dou enigmas para vocês. Mas com Moisés eu não faço assim. Com Moisés eu falo cara a cara, boca a boca. Eu falo claramente. Não há dúvida do que eu estou falando. Não precisa ficar reinterpretando. Eu falo direto com Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros, e eram os 5 primeiros livros mais importantes no meio dos judeus, no meio de Israel. Era a palavra trazida por Moisés. E Deus está defendendo Moisés publicamente. E Deus está dizendo: é muito diferente. E quando ele fala, Jeremias fala, o que tem a ver a palha com o trigo, é disso que se está tratando. Deus está dizendo assim: a palha eu dou para Arão e para Miriam. Para Moisés eu dou o trigo, a semente que se faz pão, que você põe para dentro do teu corpo e é alimento para a tua alma, para o teu corpo, para a tua vida. É diferente. E a igreja às vezes não compreende isso. Continuando ali, Miriam ficou leprosa, Arão se arrebentou todo ali. E clama diante de Moisés para que isso não aconteça. Ele diz: isso é um aborto. Ela está aí, mas a metade dela já está apodrecendo. Porque a lepra é símbolo de pecado. Aquela pessoa que está lidando na cozinha, ela está mexendo em alguma coisa aqui, e a sua mão está sobre a chama do fogo do gás. Está queimando o seu braço e ela não percebe que está queimando. Ela vai perceber que está queimando porque vem o cheiro de queimado. Mas ela não sente o cheiro, ela não sente a dor do queimado. O pecado faz exatamente assim, a gente não percebe. Ele tira a sensibilidade, a gente não percebe a presença. Ele nos engana, ele nos seduz. Eles estavam todos cheios de razão para falar mal de Moisés, do irmão. E aí a coisa estava feia. Aí Moisés ora, intercede por Miriam. E Deus compara assim: se um filho gospe no pai, na cara do pai, não fica ele 7 dias
de castigo? Pois então ela vai ficar 7 dias de castigo. Mas depois eu vou curar ela. E ela, como leprosa, ficou 7 dias num canto lá, para não passar essa praga aos demais. Porque a lepra é contagiosa, assim como o pecado, a mágoa, o ressentimento, todas as coisas que a gente abriga, as dúvidas, são contagiosas. Terminou os 7 dias, Deus curou Miriam. Pela lei de Moisés, Miriam agora tem que tomar 7 banhos, um banho cada dia. Ao findar do dia, ali por 5h30 da tarde, ela tem que ir num lugar público e ela tem que tomar um banho público de confissão de pecado, de arrependimento, assim como era o batismo de João Batista. Era esse arrependimento que João Batista pregava. Era esse arrependimento que Miriam tinha que pregar. Quando passasse um príncipe de Israel, ele entenderia o que estava acontecendo. Ele veria que Miriam estava arrependida. E Deus repreenderia a praga, não só a lepra, mas a semente maligna que foi lançada na mente e no coração daquelas pessoas quando eles se revoltaram contra Moisés. Vê como Deus trata o pecado. Ele não deixa passar, mas Ele vai tratar. E ela publicamente teve que confessar isso em um ritual. Ela não precisou falar, eu estou arrependida. Mas o ato de tomar aquele banho, ela entrava como se fosse num tanque, e lá ela tomava banho. Ela pegava água e esfregava no seu corpo, como um ritual de purificação. Aquela água não purificava o seu pecado, mas simbolizava algo que purificava, que é o sangue de Jesus. Então, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que me aconteceram. Eu não vou falar tudo, porque demoraria muito para eu falar, mas eu vou contar algumas coisinhas assim. No estudo mesmo que a gente teve nessa semana, alguém falou assim: uma moça foi na igreja e o pastor revelou para ela que ela estava grávida. Ela não sabia que estava grávida. Como que o pastor soube? Então, às vezes, nós temos muita curiosidade sobre isso. Eu vou contando outros exemplos assim para vocês irem só pensando. Antigamente, na Letônia, antes de haver a União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, todos esses países foram tomados, como a Ucrânia foi tomada pela Rússia e formou a União Soviética. Os letônios batistas daquela época tiveram sonhos de um grande dragão vindo por cima da Letônia. E muitos letônios entenderam que esse grande dragão vermelho era a Rússia e fugiram da Letônia e vieram parar aqui. Muitos vieram parar aqui em Pato Branco. A família Karkley são desses letos. Eles ouviram, eles aceitaram o sonho e fugiram. Muitos deles ficaram lá e foram tomados pela Rússia, porque isso aconteceu, foi fato. E a Letônia foi tomada, mas aqueles batistas que ouviram falar do sonho, não quiseram vir para o Brasil, sofreram a perseguição comunista. Mas não quer dizer que se eles morreram, eles foram para o inferno. Não quer dizer que alguma coisa tenha mudado. O que mudou só é o destino do país que eles foram viver. Não fez diferença. Isso é, nesse sentido, é palha. Não mudou a eternidade. Mudou talvez a localização. Saber que a menina está grávida não muda muito, porque ela vai saber depois. O fato de alguém sonhar ou revelar para ela
que ela está grávida não vai mudar o destino dela. Deus está chamando isso de palha, mas ele não quer dizer que é o demônio que está dando essa revelação. Pode ser que seja um anjo de Deus, como tem também demônios que trazem essas revelações. Precisa ter só discernimento. Gideão era uma pessoa que gostava muito desse tipo de coisa, desses enigmas. Então, se o Senhor está falando comigo, para eu ter certeza que o Senhor está falando comigo, eu vou colocar o pelego aqui. E é lá fora, não aqui dentro. Se ficar todo molhado o pelego e nada ficar molhado de sereno fora, então o Senhor está comigo. A sua palavra é verdade comigo. E aconteceu exatamente isso. Encharcou aquele pelego de sereno. E não tinha sereno em nada mais. Ele duvidou ainda e disse: vamos fazer o contrário, Deus. Tudo vai ter sereno, menos no pelego. Aí aconteceu exatamente. Mas Gideão, você sabe que teve uma grande vitória. 300 homens venceram 250 mil homens. Foi uma guerra épica. Uma vitória épica, porque nem teve guerra. O que aconteceu depois? Gideão, ele vive na banguela dessa vitória. Ele não é um homem fiel ao seu povo Israel. Ele vai ficar lá como um guru num canto lá, e aí ele é o poderoso, mas ele não vai estar na frente das batalhas, ele não vai estar pastoreando o povo de Israel, ele não vai estar exortando o povo de Israel, ele não vai estar orando pelo... Ele é o guru. Ele conseguiu os ouros, ele conseguiu prata, ele está muito bem financeiramente. Gideão, gente, triste por a verdade. Uma outra coisinha assim, outras formas de Deus falar. Eu vou contar, por exemplo, uma forma que Deus falou comigo. Deus fala muitas vezes comigo, às vezes eu nem sei o que Ele falou. Eu estava arrumando as coisas para um retiro, não sei se foi 2, 3, 4 anos atrás. Naquela semana, daí Deus me falou assim: eu acredito que foi Deus que falou, mas pode ser que não foi. Mas veio uma voz na minha mente assim, dizendo assim, mas do nada veio aquela voz. Lá no meu terreno, antigamente, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, tinha dado um raio numa embuia muito grande lá, e eu arrumei um cara do motosserra e ele transformou tudo em prancha. E foi empilhado aquelas embuias lá, e eu fiz cobertura, e ficou lá no meio do mato guardado lá. E ela demora muitos anos mesmo para secar, então estava tudo bem. Só que naquela semana do retiro, veio uma voz dizendo assim: você tem que tirar aquelas madeiras de lá. Só que são pranchas enormes. Eu não tinha condições de tirar aquela madeira de lá. Eu falei assim: mas Deus, eu estou fazendo retiro aqui, eu estou correndo atrás das coisas do retiro. Depois do retiro eu vou lá mexer com essas madeiras, né? Só que depois do retiro, quando eu fui lá, um homem pegou um caminhãozinho, foi lá e roubou tudo. Pronto, perdi as madeiras, né? Se era 10 mil, 5 mil o metro cúbico, eu perdi 5, 6 metros cúbicos. Então, para mim, era um bom dinheiro. Mas tive que ficar bem quietinho, por quê? Eu tinha ouvido uma palavra. E eu não dei muita atenção para essa palavra, mas também não mudou muito a minha vida por causa disso. É palha. Uma outra coisa que aconteceu também comigo foi nos dias assim que o André e a Maiara tiveram que ir para Curitiba rapidamente por causa da Elisa. E eu estava muito triste, o André, a Maiara, tinha muita tristeza sobre isso, muita oração. E no turvo eu estava arrumando a casa lá da mãe, a casa da minha avó. Estava arrumando caixas de gordura e coloquei uma caixa de gordura numa casa e tinha que colocar uma outra caixa de gordura, e eu queria aquelas que tem o cesto. Aí coloquei numa casa uma que tem o cesto e na outra acabei não colocando. Eu dizia: eu tenho que arrumar
uma caixa dessa aí, vou ter que comprar mais uma. E depois eu tinha umas caixas grandes de isopor, que eu trazia as carnes lá do Turvo para o Retiro, e uma não tinha tampa. Eu dizia, eu tenho que arrumar uma tampa de isopor. Aí, tá, mas isso eu estava ali. E fui para Beltrão, para pregar lá em Beltrão, no lugar do André, meio às pressas. E no caminho, antes de São João, tinha uma tampa de caixa de isopor, está lá no Turvo essa tampa. Parei o saveirinho e pus a tampa lá em cima, aquela tampa enorme. Tá. Andei mais um pouquinho depois de São João, na parte alta lá em cima, tem um asfaltinho assim do lado assim, uma caixa de gordura. Vocês duvidam? Está instalada lá no Turvo, com um cestinho. Eu pensei assim, Deus está falando que Ele está por trás de tudo isso. E Ele vai consolando o coração. Mas tudo isso, gente, é palha. Não é trigo. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu já ouvi uma pregação de um pastor falando sobre um missionário que estava recebendo uma emboscada. Não sei se era 40 homens que estavam com esse missionário. Os caras que estavam fazendo a emboscada viram 40 homens junto com o missionário quando foi fazer compra na vila. Quando um desses que fez a emboscada se converteu, contou essa experiência e falou a respeito da emboscada. E o missionário disse, não tinha ninguém, eu estava sozinho. Não tinha 40 homens comigo. A questão é que no país de origem dele, tinha 40 homens orando por ele. Então, é bonito, eu gosto desses testemunhos. Mas você sabe que tudo isso é palha? Não é trigo. É lindo, mas ainda Deus está chamando isso de palha. São testemunhos lindos. Mas você não pode edificar a sua vida sobre esses testemunhos lindos. Eu tenho muitos desses testemunhos para contar, e eu ia gastar muito tempo falando aqui. Mas Deus está dizendo assim, isso é palha. São enigmas, são sonhos, são visões. Com Moisés eu falo cara a cara, face a face, claramente. Gente, a gente precisa amar a palavra de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar essa mensagem. Você pode folhear ali pertinho, Deuteronômio 18. Você vai conhecer um pouquinho em Deuteronômio 18, uma coisa linda. Aqui, Números, logo depois vem Deuteronômio 18. É do verso 18 ao verso 23, mas vocês não precisam ler. Só olhem, e na medida que eu vou falando, você pode até... Eu acho que eu andei anotando errado o texto mais uma vez. Deuteronômio 18 vai ser sobre adivinhos e feiticeiros. Não, mas é aqui mesmo. A promessa do grande profeta, que é Jesus. Mas, pode ser que seja 28. Eu não vou... Oi? Mas é sobre ele pedir a glória de Deus. Não é 18. Eu vou achar esse texto, mas não vou procurar agora porque eu vou demorar. Mas eu quero só contar uma coisa que aconteceu e eu anotei errado o texto. Talvez pelos olhos mesmo, né? Que estão ficando... Eu já começo a confundir as letras, né? Mas é uma história que eu já contei várias vezes. Eu queria que vocês lessem o texto, porque eu acho maravilhoso esse texto. Mas Deus disse que Ele ia manifestar a glória dele para Moisés.
E Deus disse assim: nunca ninguém me viu. No Evangelho de João, João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Eu acredito que nem os anjos viram a Deus, certo? Mas para Moisés, Deus disse assim: tem essa penha aqui, e tem uma fenda nessa penha. Você fica olhando ali, eu vou passar rapidamente. E eu vou passar de costas, porque é o lugar onde tem menos glória, seria as minhas costas. E eu vou passar rápido. E ele fez isso. Você sabe o que aconteceu com Moisés? O rosto de Moisés brilhava pela glória de Deus. Quando ele desceu ao arraial dos israelitas, as pessoas não podiam olhar para Moisés, porque ardia a vista, doía a vista, pelo brilho de Moisés. O que eles tiveram que fazer com o rosto de Moisés? É colocar um pano sobre o rosto de Moisés, para que não machucasse eles. Veja, era só a luz que estava refletindo de Deus, só numa passagem rápida, de costas, assim como Deus dizendo assim: você vai pegar só um pedacinho, ninguém na terra pegou isso, você vai pegar. Aconteceu isso com Moisés. Aí tem um texto, agora eu acredito que nós vamos acertar esse texto, é 2 Coríntios 3. Vamos lá? Êxodo 33. Muito obrigado, mas agora vamos para frente. Ficou nisso. Êxodo 33, muito bem, muito obrigado. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3. Vamos lendo assim, e quando eu quiser que vocês parem, a gente para e eu vou falar algumas coisinhas. Vamos lendo esse texto, já desde o começo. Começamos, porventura, recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Até, a gente vai continuar lendo, mas eu só queria mostrar assim que ele está mostrando uma diferença entre as tábuas da lei de Moisés e as tábuas de carne que Jesus está escrevendo no coração das pessoas. E ele escrevia isso no coração de Moisés, e ele escrevia isso no coração de Adão quando Adão se converte. Ele escreveu isso no coração de Davi. Com todos os pecados de Davi, Davi foi lavado pelo sangue de Jesus. E ele está dizendo assim que essas tábuas escritas, tábuas de carnes, que Jesus escreveu no coração deles e escreve no nosso coração, é superior a uma simples tábua de pedra. E ele diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, porque ele está falando de um milagre que acontece no coração. Vamos continuar na leitura? Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Aqui eu queria só lembrar uma palavra de Jesus em João 6,63. As minhas palavras são vida, as minhas palavras são Espírito e são vida. As palavras de Jesus geram vida no coração dos seus discípulos. Vamos continuar? Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o mistério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E ele está falando que o que é permanente é a palavra de Jesus. E que o fim da lei é Cristo. E por que aqui Paulo fala que a lei tem como ministério a morte? Porque a lei, quando entra em contato com a gente, por a lei ser santa, justa e boa e perfeita, ela enxerga um homem imperfeito, pecador e mau. E condena o pecador à morte. Por isso, a lei tem como ministério e função a morte. Ela não consegue, a lei não consegue nos lançar no céu, porque somos pecadores. É impossível que a lei nos justifique, porque a lei não justifica. A lei decreta: você nunca cometeu o pecado, então você vai para Deus. Você cometeu uma mentira na tua vida, você vai para o inferno. Você não precisa cometer 2 mentiras na vida. Uma mentira é suficiente para você ir para o inferno, para eu ir para o inferno. O que aconteceu com Marcos? Foi condenado pela lei. Não tem outra alternativa diante da lei senão me condenar. Só que o objetivo final da lei não era a minha obediência, mas o sentido final da lei era Cristo, porque Cristo obedeceu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E a lei ordenava que Jesus fosse levado ao céu. Já lá no Monte da Transfiguração ele podia ser levado ao céu, mas ele resolveu descer, e lá embaixo ele encontrou pessoas endemoniadas, aquele menino endemoniado. Porque ele resolveu assumir um outro monte, que é o Gólgota, a cruz, a condenação. Ele resolveu tomar o meu castigo, do meu pecado, levar sobre si a justa ira de Deus sobre o meu pecado. Então, ele está dizendo assim que se tinha glória a aliança com Moisés, quanto mais a glória com Jesus. E ele diz assim, ainda que aquela glória do seu rosto, ele chama de desvanecente. Desvanecente é que desbota, que tem vaidade. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, ele está dizendo que aquilo que Jesus fez por nós é permanente. Vamos continuar com a leitura? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na ação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Veja ali, ele está mostrando que quando
o povo de Israel se reunia para ler a velha aliança, na maioria das pessoas estava ainda colocado um véu sobre o rosto. E a mente do Espírito fica embotada, porque não tem a mente de Cristo, porque não tem a visão espiritual, como Moisés tinha a visão espiritual, como Davi teve. Quando você olha para Saul, você vê que Saul tem pecados menores do que o pecado de Davi. Os pecados de Saul, na lei de Deus, não eram condenados à morte, mas os pecados de Davi, todos eram condenados à morte. Mas foi Saul que se deu mal, não foi Davi. Porque a graça de Deus foi sobre um homem que se arrependeu, escreveu em salmos o seu pecado, não ocultou o seu pecado, não escondeu debaixo o seu pecado. Ele colocou às claras o seu pecado e Deus tratou assim. E é assim que Deus quer tratar com seus filhos, porque Deus quer que seus filhos abram o jogo da sua situação, do seu pecado, porque por isso que em Cristo, porque no caso, gente, é Velho Testamento, mas é Cristo que está agindo na vida de Davi. Não é a lei em forma de ordenanças. É Jesus agindo no coração de Davi, lavando os seus pecados, assim como Abraão disse assim: eu criei em Jesus. A justiça de Jesus foi imputada para Abraão. Deus pegou a justiça de Jesus e creditou em Abraão. Não foi porque Abraão era um homem correto e justo e bom. Foi porque os créditos de Jesus, da cruz de Jesus, foram para Abraão. O melhor homem precisa dos créditos de Jesus e o pior homem precisa dos créditos de Jesus. Sem Jesus, o melhor homem vai para o inferno e o pior homem vai para o inferno. Não tem diferença. Então veja como que faz diferença isso. Aí, ele fala assim: não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é removido. E do tabernáculo foi rasgado de alto a abaixo lá no templo. Então, Deus ele precisa abrir os nossos olhos. Nós precisamos que Ele abra os nossos olhos. Aquele moço de Eliseu, ele está assustado por causa dos carros e cavalos dos sírios, que vem, que é enorme. E ele se vê derrotado. E aí Eliseu diz assim: Deus, tira esse véu, abre os seus olhos, para que ele contemple um pouquinho da beleza do Senhor. Aí Deus tirou aquele véu. Aí ele começa a gritar: Senhor! E ele fica assustado com os carros e cavalos de fogo do Senhor que estavam em defesa de Eliseu. E você sabe o que aconteceu com aqueles soldados dos sírios? Numa palavra de Eliseu, todos ficaram cegos. Ninguém pôde fazer nada contra Eliseu. E eles tinham marchado lá para acabar com Eliseu. Deus é assim. Quando Ele quer agir, Ele age assim. A gente só precisa glorificar a Deus quando o diabo levou, pela permissão de Deus, todos os filhos de Jó. E quando veio essa notícia, ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Deus é o mesmo Deus na desgraça e é o mesmo Deus na vitória. Isso é trigo, gente, porque é a palavra de Deus falando. Vamos continuar com a leitura? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mais uma palavrinha, mesmo que vocês estão achando que está demorando muito essa pregação, né? Mas aguenta aí. Na minha juventude, os jovens falavam muito a isso.
Onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Ele só falava essa frase aqui. Só esse versículo. Por quê? Porque eles queriam, na época os jovens não podiam bater palma, não podiam cantar cântico. E os jovens mais assim avançados queriam que a igreja e os jovens batessem palma e cantassem cântico. Então, sempre nas reuniões, nos encontrões dos jovens lá em Guarapuava, se lia esse versículo. Eu decorei esse versículo, eu não sabia nem o que tinha antes e não sabia o que tinha depois. Mas eu era meio rebelde, eu não batia palma. Apesar de ser a favor de bater palma, mas eu não gostava daquele negócio de falar aquilo ali. Então, gente, essa frase ali também pode ser usada para o mal. Mas não é isso que Deus está falando. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aquela mulher adúltera que estava apaixonada pelo homem que não era o marido dela, onde há o Espírito do Senhor, ela fica livre daquela paixão. Ela consegue dizer não à sua paixão. Ela não é mais escrava da sua paixão. Jesus disse em João 8, que aquele que ele liberta é verdadeiramente livre. E está no contexto da mulher adúltera, João 8. Então ele nos liberta de sentimentos ruins. Ele nos liberta de pensamentos ruins. Alguém vem e fala contra alguém para você, e você atende e fica magoado com essa pessoa, mas você nem ouviu o outro lado da moeda. Isso é contra Deus. Não pode ser assim. A gente precisa ouvir os dois lados. Isso é liberdade. É liberdade do Senhor. E o teu coração não abriga a mágoa. Vamos para o 18 e terminar. Em todos nós, com o rosto e contemplando como por espelho a glória do Senhor, transformados de glória em glória, sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Gradativamente, na busca que você tem de Deus, na leitura da Bíblia, na leitura de bons livros de homens de Deus. Não é qualquer livro, gente. Precisa ser de homens de Deus. Pergunte para o seu pastor se aquele livro é bom para você ler. Porque existem muitos espíritos enganadores por aí afora. Principalmente em livros, filmes e tudo mais. Internet. Então, progressivamente você vai sendo transformado na glória de Jesus, a imagem de Jesus. A imagem de Deus em você começa a ser restaurada através de Jesus. Deus te fez a imagem dele. E a imagem dele é restaurada em nós através de Jesus. Então, onde você tem a liberdade, é onde você já não tem mais a indiferença. Você é tomado pelo amor de Deus, que não é mais indiferente. Você se compadece daquela pessoa. Você não vai passar o domingo dormindo, o dia da preguiça. Né? Você não vai abrigar mais ressentimentos no teu coração e mágoas, porque isso adoece a alma. Isso é liberdade. Se teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele a sós, Jesus falou. Né? Então você é liberto para você ir atrás daquela pessoa. Você é liberto daquele ressentimento que dizia assim: eu não sou capacho de ninguém, ele que vem até mim. Não, você vai, porque você é dele. Você é da luz, você não é das trevas. Então, às vezes, foi o que eu estava ouvindo a Jolendo hoje à tarde, sobre isso. Às vezes você está lutando para que as trevas saiam da tua vida ou saiam daquele quarto. Quando Deus diz assim: acenda a luz, abra a janela, que as trevas vão sair. Às vezes a gente torna a vida muito difícil, a vida cristã. Quando ela pode ser muito fácil. Você precisa apenas abrir a janela, deixar a luz de Deus entrar. Tinha um hino antigo que era lindo, que se cantava na igreja: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti vai raiar.
E a luz de Deus entrando dissipa as trevas. Primeiro João capítulo 1. A verdadeira luz vindo ao mundo ilumina a todo homem. Meu pai falava assim, o café é muito amargo. E ele pode gemer para ficar doce, ele não vai ficar doce. O que ele precisa fazer para ficar doce? Precisa de açúcar. A nossa vida pode ser amarga, pode ser rancorosa, avarenta, orgulhosa. E você pode fazer gemidos para isso sair da tua vida. Não vai funcionar. Deus está dizendo assim, o que vai funcionar é você ter mais de Jesus. É como o açúcar no café. É Jesus que vai fazer a diferença. Jesus é o testador da nova aliança. E o sangue dele é a marca dessa nova aliança. É o selo dessa nova aliança. Ele diz assim, eu estou contando para vocês aqui a respeito da nova aliança que eu faço com vocês, com base no meu sangue, na minha morte. Eu dei a minha vida por você. Eu não vou deixar você sozinho. Eu não vou te abandonar. Eu vou estar com você. Mas eu tenho nojo do pecado. Mas eu tenho um amor muito grande pela alma perdida. Eu tenho um amor muito grande pelo meu pai. Eu gosto de orar. E você vai gostar de orar. Você vai gostar de estar na minha presença. Porque eu moro dentro de você. É o selo da nova aliança, né?